Vamos à palavra, irmãos, abra sua Bíblia, no livro de Salmos 115, Salmo 115, e nós vamos ler os 3 primeiros versículos. O título dessa mensagem é Deus está no controle. Deus está no controle. Salmo 115, de 1 até 3. Eu lerei a Nova Versão Internacional. Diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, é possível que esse salmo ele tenha sido escrito quando Deus livrou Jerusalém da ameaça síria, lá com o rei Senaqueribe, e aí você pode se reportar segundo Reis, capítulos 18 e 19, no reinado de Ezequias, aquela vitória maravilhosa, surpreendente, que assim, entendemos plenamente o versículo 1, porque ali o povo de Deus não fez nada senão confiar, não lutou. A luta foi feita surpreendentemente por Deus. Porque um exército enorme, como nós podemos perceber nos capítulos, que o livro de 2 Reis destaca, um exército enorme para lutar com o povo de Israel, ameaça antes através de uma carta lida em hebraico, na língua do povo, e o rei Ezequias vai ao templo, apresenta aquela carta, ora ao Senhor, e durante a noite algo surpreendente aconteceu, porque o exército não tinha mais de não sei quantas mil pessoas, e você pode depois ver lá a quantidade de que não viraram cadáveres, coisa que só a gente lendo na Bíblia e crendo, tá certo? E crendo literalmente, não temos por que duvidar do que ocorreu. E nós percebemos que diante possivelmente desse episódio, desse milagre, dessa ação de Deus, porque foi com deboche, foi com assinte, que o rei Senaqueribe, e ele já vinha invadindo, ele já tinha tomado o reino do norte, e ele vem ameaçando o reinado, o povo de Israel, do reino do sul, e coloca diante deles aquela situação de invadir, de invadir a Jerusalém. E nós percebemos que, diante disso, o povo diz, olha, Senhor, nenhuma glória é nossa. Não temos nada, porque se pelo menos o povo participasse, tivesse lutado, nós nos empenhamos, não é? É assim que a gente diz? Nós lutamos, nós nos empenhamos. Não, nenhuma glória, Senhor, não a nós, nenhuma glória é nossa, mas ao teu nome dá glória. Então, no Salmo 115, irmãos, o salmista, ele faz questão de colocar o ser humano no seu devido lugar. O Salmo 115 coloca o ser humano no seu devido lugar. Porque tem gente que tem a tendência natural de desviar para si mesma a glória. Tem gente que tem essa tendência de buscar a glória para si próprio. E ainda se enaltece. É claro que você teve alguma participação humana, você, como eu disse, se empenhou, mas nós sabemos e cantamos muito bem aqui, tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. A glória. Então a glória pertence a Deus e não a nós. Quando falamos isso em pleno século 21, onde o homem tem feito tantas coisas, embora com dificuldade de lidar nesse momento com o vírus invisível, naturalmente, pelas dificuldades que temos passado, mas sabemos os avanços que a ciência e a tecnologia, enfim, de um modo geral, nós temos visto, mas sabemos plenamente que a glória é do Senhor, a glória pertence a Deus. Por isso que o nosso discurso, muitas vezes, ele é visto com um olhar de ladinho pela sociedade, principalmente pela sociedade científica que nós respeitamos. Porque sabemos plenamente de que o homem aqui, nesse sentido, irmãos,
não tem glória alguma. A glória é do Senhor, a glória pertence ao Senhor. Então esse salmo coloca o ser humano no lugar dele, no devido lugar dele, de criatura, e não de Senhor. Então esse salmo direciona, ou redireciona, não é? A glória para o seu devido foco. Deus, Todo-Poderoso, o Senhor. Irmãos, nós percebemos plenamente que no versículo 2 desse salmo que lemos, Jerusalém, durante os períodos de fidelidade a Deus, e aqui foi dito pela professora Raquel, diaconisa Raquel, os reinos do sul, quando a gente faz a análise do reino do norte, os reis do reino do norte, e os reis do reino do sul, naquela divisão de Israel, os reinos do sul, ou os reis do sul, eles foram mais tementes ao Senhor. E no período de fidelidade desse reino do sul, ou até do reino do norte, o que é que nós notávamos? A ausência de ídolos e de imagens. A ausência de ídolos e de imagens. É impressionante que, até aqui, um período como esse, no reinado de Ezequias, nós vamos perceber que aquela serpente de bronze que Moisés fez lá no deserto, para, não digo sarar, porque quem sarou foi Deus, mas ali foi o próprio Deus que mandou fazer, para que o povo, olhando para aquela serpente de bronze, fosse curado, devido às situações daquela andada do deserto, a murmurações que o povo, vez por outra, estava colocando, e alguns ficaram doentes, mesmo enfermos, e morreram. Essa serpente de bronze estava sendo preservada até aqui. Anos depois, séculos depois, as imagens, os ídolos. E nós percebemos que no tempo de fidelidade, Israel tirava tudo. Nada de imagem, nada de ídolo, nada em que alguém pudesse pegar e dizer, aqui, como o bezerro de ouro lá, que Arão mandou fazer, não é? Fez, aliás. E depois disse, não, eu coloquei aí no fogo e saiu isso. Saiu isso como? Foi proposital fazer o bezerro de ouro. E ainda disse, aqui foi aquele que trouxe vocês e fez com que saíssem do Egito. Irmãos, nós entendemos que um visitante que não conhecia a religião judaica, ele poderia estranhar, observando a falta de imagens, e perguntar aos hebreus, onde está o seu Deus? Porque os povos antigos, e até hoje nós percebemos claramente isso, nas religiões diversas, a necessidade de ver, a necessidade de olhar, a necessidade de muitas vezes ter essas imagens, e aí há vários argumentos que se criam. E alguém pode dizer, mas como? Cadê? Onde está o Deus de Israel? Isso foi até uma, digamos, coloque entre aspas, uma decepção, quando Jerusalém é invadida e entram no templo, segundo os estudiosos, nós percebemos isso, e eles vão buscar os deuses, porque assim era como um troféu de conquista. Você pegar os deuses daquele povo conquistado e levar para a sua terra. Então, quando entram no templo para ver os deuses, não tinha nada. Tinha prata, tinha ouro, eles levam. Mas assim, eu fico imaginando como eles ficaram olhando e dizem, cadê as imagens? Cadê o Deus de Israel? Porque, como bem diz as Escrituras, ele não habita em templos feitos por mãos. Ele é maior do que o templo. Ele é maior do que a denominação. Ele é maior. E percebemos, irmãos, então, que no versículo 2, essa expressão, ela surge daí porque também as nações, os governantes, as pessoas que não conhecem Deus, elas são propensas a insultarem os crentes em tempos de tribulação. São propensas a insultarem e alguns governantes a perseguirem no tempo que nós podemos chamar de tribulação do povo. O povo de Deus, ele é perseguido historicamente, nós percebemos isso. E no Salmo 42, versículo 3, que nós sabemos muito bem, os filhos de Coré, ou de Corá, não é? Que é atribuída a autoria do Salmo 42, embora tenha alguns que pensam que foi Davi,
Eu particularmente penso que foi Davi, porque para dizer com tanta intimidade da alma, algo que brotasse da alma, podia sim ser Davi. E eu penso, e isso não está na Bíblia, mas aqui apenas conjecturas bíblicas, não é? E teológicas. Quem sabe Davi fez o salmo e disse: "Ô filhos de Corá, que eram levitas, coloca a música aí, coloca a música, vamos cantar isso aqui." E lá no versículo 3 do Salmo 42 tem: "Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porque constantemente me perguntam: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus?" Então, as pessoas no momento de tribulação que você e eu passamos, e que todos passam, mas no nosso caso, e é bom que se reflita sobre isso, nós somos muitas vezes indagados: mas não é crente? Mas não era tão fiel? Mas não era uma pessoa tão boa, temente a Deus? E isso, e isso, e isso. Por que ocorreu isso? Por que aconteceu essa tragédia? E quem sabe alguém pergunta de forma assintosa, porque alguns perguntam de admiração às vezes, mas alguns de forma assintosa dizem: onde está o Deus deles? Onde está o Deus? Cadê que não fez nada? Cadê que não curou? Cadê que não libertou nada? Cadê que não fez nada? Onde está? Irmãos, entendemos que muitas vezes isso ocorre até na nossa prática de vida cristã. Uma enfermeira relatou que num hospital onde ela trabalhava, um pastor visitando pacientes de sua igreja, naquele hospital lhe dizia assim: olhe, lembre-se que Deus não tem nada a ver com isso que vocês estão passando aqui. Deus não tem nada a ver com isso aqui. Tentando defender Deus, tentando deixar Deus ausente daquela dor, que em filosofia se chama teodiceia, tem teologia também. É tentar isentar Deus do mal. Do mal. E nós percebemos que esse pastor aqui, às vezes, nós não temos alguém no nosso exército de Cristo que pensa assim também. Deus não tem nada a ver com as minhas lutas, com as minhas dores, porque a ideia que nós temos e que nos foi passada, e que agora ela entrou em xeque, a chamada teologia da prosperidade, não é? É que nós só somos de fato de Deus e louvamos e engrandecemos a Deus quando as coisas estão tudo bem. Quando está tudo bem. Aí nós podemos cultuar, podemos sorrir, podemos ser felizes, podemos nos alegrar, porque vai tudo bem. Está tudo bem. E as lutas, as provas, as tribulações, as adversidades, as internações, elas não fazem parte, parece que, da nossa vida. E tem gente até que entende e repreende, como se de tudo fosse vindo do diabo, e que é possível mesmo, que alguma coisa ele mande, porque sabemos plenamente dos ardis. Agora, jamais imaginarmos que nós estamos isentos disso, irmãos. Eu não estou dizendo que isso é bom, mas o que eu estou alertando a igreja do Senhor nessa noite, e você que me ouve, é de que nós precisamos fazer a leitura de que bênçãos e provas, elas estão conosco. Bênçãos e lutas, montes e vales, como eu preguei um tempo desse atrás. Versículo 3, o salmista não hesita em responder a pergunta: onde está o Deus? Onde está o seu Deus? Versículo 3, talvez Davi, não é? Que deu a letra para os filhos de Corá. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Em outra versão, tudo faz como lhe apraz, como ele quer. Tudo faz. No céu está o nosso Deus e tudo ele faz
como lhe agrada. Deus, irmãos, está no controle. Tem sido uma das frases mais citadas nesse tempo. Um dos sites de pesquisas em português que nós temos, o Google, né? Aproximadamente ontem, enquanto tive a curiosidade de saber, quantas pessoas pesquisaram sobre Deus está, essa frase, Deus está no controle. Aproximadamente 34 milhões de pessoas. O site de pesquisa, ele grava lá em cima, alguém um dia me ensinou, disse, aqui aproximadamente 34 milhões de pessoas pesquisaram sobre essa frase. Nas mensagens de WhatsApp, você já recebeu? Diante de alguma dificuldade, alguém conta lá, olha, vamos orar pelo irmão fulano, pela irmã cicrano, por isso agora. Aí alguém escreve lá, Deus está no controle. Está certo, sim. Está certo. Afirmar que Deus está no controle, irmãos, significa destacar o domínio, a autoridade, o poder, o governo de Deus. Destacar isso, o governo de Deus, é algo maravilhoso quando nós estudamos, percebemos nas Escrituras e na chamada teologia bíblica, que é ela mesmo pura, a Bíblia, estudada de Gênesis a Apocalipse. O governo de Deus, o domínio de Deus, a autoridade de Deus. Deus está no controle porque Ele tem domínio, Ele tem autoridade, Ele tem de fato o governo. Para algumas pessoas, o ensino bíblico sobre o governo de Deus pode parecer ofensivo, não é? Por quê? Porque a ideia de um Deus que faz, de fato, o que quer, soa estranho, e até de maneira assustadora. Um Deus que faz o que quer, o que lhe apraz. E hoje, alguns têm se enveredado por um tipo de entendimento bíblico, teológico, de que quer isentar de fato Deus dessas dificuldades. A Escritura diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Vem do Pai das luzes, vem de Deus. Mas nós percebemos que Ele faz o que Ele quer, o que lhe apraz. Não somos nós, com a nossa mente limitada, que vamos entender o todo do agir de Deus e dos propósitos de Deus. Eu ouvi alguém dizendo, e achei interessante porque eu concordei. Eu, por exemplo, eu não vejo muito propósito, a pessoa dizia, eu não vejo propósito de alguém morrer de overdose. Qual é o propósito de Deus nisso? Você pensa comigo? E aí a gente recai na mesma trajetória, no mesmo caminho, de que não houve propósito de Deus coisa nenhuma, o propósito de Deus era de vida, e não de morte. Mas diante das escolhas do ser humano, que Deus não nos fez robôs, houve aquela nefasta, terrível situação. Os irmãos estão entendendo bem isso? Irmãos, o fato de Deus estar no controle não significa que Ele interfere, entenda bem isso, que Ele interfere 24 horas por dia e 365 dias do ano. O fato de Deus estar no controle não quer dizer que Ele está interferindo diariamente, constantemente, todo dia e o dia todo, não. Tira isso da sua mente, não é por aí não. O fato de Deus estar no controle não significa que Ele esteja limitando as liberdades, as escolhas do ser humano, não. Repito, Ele não nos fez robôs. Deu-nos a graça de fazermos decisões, escolhas, é claro que escolhas não plenas, porque pleno é Deus. As nossas escolhas, elas têm limites, naturalmente. Mas o fato dele estar no controle não quer dizer que Ele tolhe as nossas escolhas, as nossas liberdades, não. O fato de Deus estar no controle não significa que Ele esteja espionando a nossa vida, contabilizando acertos e erros.
como se ele tivesse num caderninho anotando, ou num tablet, né, com a nova tecnologia, anotando os nossos erros e acertos, contabilizando. Deixa eu ver o que o pastor Paulo Sérgio fez hoje. Deixa eu ver o erro dele, deixa eu ver o acerto dele. Não, controle. Isso pode ser em administração e outra ciência que trate disso. Mas Deus não. Entendemos, irmãos, que Deus está no controle. Significa que Ele tem autoridade para interferir. Quando Deus está no controle, e Ele está no controle, Ele tem autoridade para interferir no processo, a hora que quer, do jeito que quer, sem pedir licença ou permissão a alguém. Isso é estar no controle. Não precisa ter permissão minha e sua. Porque eu já tenho ouvido aí alguém dizendo, não é preciso fazer uma concessão para Deus. A nossa vida nada é, irmãos, Ele nos conhece por dentro e por fora. Lá no Salmo 139, aquele salmo maravilhoso, diz que Ele nos informe. E Ele conhece todos os dias da nossa vida. Então, estar no controle é isso. Faz interferência. Quando quer, como quer, sem pedir licença. Porque Ele é Senhor, Ele está no controle. Deus está no controle, irmãos, e não precisa fazer rascunhos, alguém já disse, de seus planos. Nós fazemos, e não há problema algum de você fazer rascunho de seus projetos. Às vezes a gente planeja tanto. Eu lembro que o ano passado a gente ficava, eu e Sônia, e ela está aqui, minha esposa. Um ano anterior, pastor Flávio dizendo, como é que nós vamos celebrar os 25 anos de casamento? Aí ela dizia, com a igreja toda. Eu só quero com a igreja toda. A gente tem que celebrar isso, até porque nós casamos aqui, em 1995. Nesse templo aqui. E eu dizia, vamos, só a minha família é uma igreja. Vamos repensar isso. Vamos ver se a gente comemora só com a igreja família, né? Eu, você, Poliana e Isaac. E foi para lá, e foi para lá. E estava difícil, viu? Convencer. Veio o ano passado e pronto. Mês de julho, no dia 8 de julho de 2020, nós comemoramos em casa com bolo. Rascunhos. Quantas ações as empresas, e elas estão lucrando também nesse tempo. Eu penso que até aqueles que vendem mais alimento estão lucrando muito, porque eu nunca vi aumentar em um ano tanto as coisas, os alimentos e tantos outros. Rascunhos, mas Deus não tem rascunho. Alguém já disse que Ele só tem um plano A, Ele não tem plano B. Então, estar no controle é isso, irmãos. Deus criou este mundo para que tudo ocorra de acordo com as leis naturais. Foi Ele quem criou as leis. Nós temos pelo menos uma lei, a da gravitação, e eu não vou entrar muito por esse caminho, porque é na minha área. Mas a gente foi até ler um pouco mais para ver que leis são essas. Da gravitação, de que não tem como esse copo, se eu soltar, ele ficar aqui pendurado. Só no lugar, no espaço, é que haverá uma condição, porque aqui onde eu estou, ele vai até o piso. É uma lei. Você, quando dirige, se você tem um pé pesado numa rodovia, numa BR, não esqueça que o seu corpo é feito de carne e osso. Você não é feito de outra matéria, não, meu querido. Inclusive, com a possibilidade de acontecer, porque assim, rodovia é aquela coisa que está tudo em paz, não é? Eu mesmo gosto de dirigir demais, pastor Flávio, em rodovia. BR. Aqui dentro da cidade nem tanto, mas BR, como eu gosto. Mas de uma hora para outra, pode acontecer um negócio. E sempre acontece em grande proporção, porque as pessoas, elas estão em velocidade, e é uma rodovia de velocidade. Você não pode nem dirigir abaixo daquela velocidade da rodovia. Você não pode ir a 40, se ali está dizendo pelo menos 60. Então, Ele criou as leis. E Deus, bota esse, entre aspas, esse respeita, tá certo? Porque é isso mesmo, Ele respeita as leis que Ele mesmo criou.
para o louvor da glória dele e para o nosso bem-estar, enquanto planeta, não é? Mas Deus pode intervir e quebrar leis? Pode. Quando isso ocorre, nós chamamos de quê? De milagre. A quebra de uma lei que Deus pode fazer é milagre. E uma das ferramentas, por isso que é inadmissível um crente não orar. Aliás, eu não acredito que tem crente que não ora. E um crente orar pouco. Por quê? Porque as nossas orações, irmãos, sabiam que foi a ferramenta que Deus nos deu para que, clamando a Ele, não que a oração tenha poder em fazer, não é a oração que faz, é o Deus que faz mediante o clamor, mediante a fé. Nós temos uma ferramenta dessa para orarmos em diversas situações e não fazemos, crendo que Deus pode fazer intervenções, quando Ele quer. Quando Ele não quer, Ele leva. Quando Ele não quer, Ele não faz. Quando Ele não quer, Ele dá graça, Ele dá força, Ele dá sustento para você enfrentar, como fez com o apóstolo Paulo. Senhor, me cura desse espinho da carne. Me liberta, Senhor, disso aí. Ele disse, não, eu vou lhe dar algo melhor, Paulo. Você vai conviver, vou lhe dar graça. Então, intervenções de Deus, e muitas vezes, através da oração, por isso que a gente nunca deve parar de orar. Tem gente até que diz, e eu entendo, diz que seja feita a vontade de Deus, e tem que fazer mesmo, e a vontade de Deus será feita, meu irmão. Mas é o seguinte, enquanto pudermos orar, vamos orar e orar com fé. Vamos orar com fé. Somos, irmãos, responsáveis e ao mesmo tempo dependentes de Deus. Somos responsáveis porque ninguém pense que o fato de Deus estar no controle, alguém diz assim, bem, já que está no controle e tudo vai ser feito como Ele quer, então eu vou sentar aqui numa poltrona e vou tirar uma soneca e pronto, acabou. Não tem mais o que fazer. Quem disse que é assim? Nós somos responsáveis. Mas somos dependentes. Somos agentes na história. Somos agentes na história, mas não somos senhores da história. Como se nós fôssemos dono da história. Fôssemos dominar tempo. E fazer com que as coisas acontecessem segundo o nosso querer, nem sempre é assim. Somos volitivos, sujeitos, dados à vontade que Deus nos deu, à escolha, mas precisamos saber que existe uma vontade divina e soberana. Nós podemos escolher, mas existe uma escolha maior e melhor, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, do que a minha. Diz que quando o Messias de Handel, irmãos, o Aleluia de Handel, né? Que a peça ela é de 3 momentos, e o Messias de Handel é o movimento 42, e tem vários movimentos dessa peça toda. Friedrich Handel, alemão e que morreu em Londres, na Inglaterra, compositor dessa peça maravilhosa, e ele fez para 2 momentos, para a Páscoa e para o Natal também, eram muito cantadas. E na primeira vez que ele foi apresentar, e o rei George II da Inglaterra estava presente, se diz que o rei George II, quando entrou na parte do aleluia, 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 ele se levantou de onde estava sentado e curvou a sua cabeça. E todos levantaram junto com o rei. Por isso que agora você já sabe, quando nós ouvirmos aqui, agora Deus vai levantar um para ficar no lugar de Rivaldo, que nós tínhamos aqui escutado durante anos esse aleluia. Ô Senhor, dá-nos um. Por isso que você agora sabe por que levantamos no aleluia. Pastor Jabes fazia assim, ó. Porque daí se pegou o costume que nesse episódio, nesse momento, no movimento 42 do aleluia, se fique em pé.
Isso ocorreu em 1742. Nós estamos em 2021. Por causa da cosmovisão errada, irmãos, as pessoas elas pensam que Satanás é quem está no controle. Mas essa é uma visão turva, nebulosa e equivocada. Se alguém pensa que Satanás está no controle das coisas, por mais que a Escritura diz em João 12:31, ele é chamado de príncipe deste mundo, em João 12:31. Mas, irmãos, é Deus quem está no controle, no comando, no governo, no trono. Inclusive aqui no texto de João 12:31, João fala sobre o destino de Satanás. Então ele não está no controle pleno do universo, de forma alguma como alguém pensa. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. É o Senhor quem está no controle de todas as coisas. É o Senhor quem está no controle. Satanás age dentro do seu âmbito de ação, porque ele tem esse poder e tem, mas no controle, Deus é quem está, no trono é Deus quem está. É Ele quem reina soberanamente. É Ele quem é o Rei dos Reis, que Satanás queria ser. A palavra trono de Satanás e trono da besta aparecem 2 vezes no livro de Apocalipse. Trono de Satanás e trono da besta. Só 2 vezes. Mas é interessante observar que a palavra trono aparece 43 vezes no livro de Apocalipse em relação a Deus e a Cristo. Sabe o que é que você percebe por aqui? Em outros termos, não é Satanás e sim Deus que está no trono. É Ele quem está no controle e no governo de todas as coisas, da minha vida e da sua vida, do universo, da igreja, da nação, do planeta. É Ele quem está no controle, e não Satanás. O trono, 43 vezes. Por isso que Apocalipse é um livro que todo crente devia ler e não dizer, mas que livro difícil. Não, mergulhe que é adoração pura, propósito de Deus cumprido na vida da igreja e do universo. O profeta Micaías teve uma visão gloriosa do trono. Em 1 Reis 22:19, ele diz: vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Micaías, na visão de Reis, eu vi o trono do Senhor, e o exército do céu à direita e à esquerda. O salmista declarou no Salmo 47, versículo 8, Deus está sentado em seu santo trono. É Ele quem reina. É Ele quem está no controle. O profeta Daniel também teve uma visão da sala do trono celestial. Em Daniel 7, de 9 e 10, diz, enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e o ancião se assentou, e sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. No versículo 10 ele diz, e saía um rio de fogo de diante dele, milhares de milhares, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o seu julgamento e os livros foram abertos. No trono, quem estava sentado? O Senhor que está no controle de todas as coisas. O Senhor que está no controle do governo, do universo, da minha vida e da sua vida. O profeta Ezequiel também, em sua visão, Ezequiel capítulo 1, que o pastor Jabes Filho, inclusive, foi terça-feira passada, deu uma aula assim, maravilhosa, que eu só pude ouvir depois, no áudio, graças a Deus, diácono Jader grava. Ezequiel 1, 26 e 28, acima da abóbada sobre as suas cabeças, diz Ezequiel, havia o trono, o que parecia um trono de safira. A expressão parecia, não é? Parecia um trono de safira. E bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem.
Agora note bem, a parte de cima do que parecia ser a cintura dele, vi que parecia metal brilhante, como que cheio de fogo, e que a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. E aí, se você vai ao capítulo 2, ele diz: filho do homem, a voz diz: filho do homem, põe-te em pé, que falarei contigo. Visão do trono que Ezequiel teve. A visão do trono do Senhor. E é impressionante essa citação do arco-íris, notou? A misericórdia de Deus, porque mesmo quando Deus exerce juízo, grave bem essa expressão, mesmo quando Deus exerce juízo, Ele não deixa de lado a sua misericórdia. Quando Noé e sua família saíram da arca, eles contemplaram o arco-íris. Eu tinha um professor de química e entendo com a explicação científica, até porque era uma das matérias que eu mais corria na minha vida. E ele disse: olha, isso aqui acontece, a gente percebe só a cor, mas isso está presente na atmosfera, e você que entende mais do que eu sabe disso. Aqui é apenas um destaque devido a... Aí tem toda a explicação da pressão atmosférica, etc, etc. Eu não sei, irmãos, eu sei que Deus colocou aquele arco-íris lá em cima e disse: ô Noé, aqui eu estou dizendo a você e estou fazendo uma aliança com o ser humano, com a raça humana, jamais será destruído por água, por mais que haja inundações, porque quando eu exerço juízo, eu exerço também junto a misericórdia. A misericórdia. Deus está no trono, irmãos. Deus está no controle. A Ele entregamos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo louvor, para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos entoar esse cântico. Depois eu volto orando. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro. E a
todas as coisas, irmãos. Ele está no controle de sua vida. Não tolhe as suas liberdades, as suas escolhas, mas Ele faz intervenção quando quer, sem pedir licença. Sem pedir licença. Nossa vida, irmãos, devia ser mais quieta, nosso coração mais quieto, nessa noção de que Deus está no controle, no trono da graça. Oh Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle, Senhor, de todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia ao teu nome, ó Deus, Rei do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és digno de tudo, de toda honra, de toda glória, de toda majestade, porque teu é o domínio, teu é o poder, a autoridade, o governo de todas as coisas. Oh Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor de tua bondade e da tua fidelidade. Louvado seja o teu nome, porque no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ah, Pai, que durante não sabemos quanto tempo mais vamos passar esse momento, mas que do nosso coração nenhuma inquietação seja mais gerada, em nome de Jesus. Nenhuma preocupação que venha nos tirar o sono da noite, ou venha nos encarcerar no medo, possa acontecer na vida de gente que está aqui e está nos vendo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no governo. Nós não estamos à deriva, nós não estamos sem destinos. Oh, louvado seja teu nome, engrandecido seja o Senhor. A glória é tua, Senhor. Aceita o louvor dessa igreja. Aceita, Senhor, aceita toda a nossa adoração, porque o Senhor é digno de todo louvor. Oh Deus bendito, exaltado pois seja teu nome, Senhor. Nós continuaremos rendendo a ti toda a honra, toda a glória, porque o Senhor é digno. Nós oramos e agradecemos, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.